Olá, bem-vindos a mais uma edição do podcast PigPod. E a entrevista de hoje é com o professor Roberto Brandão, maranhense de Tutóia, 53 anos. Roberto Brandão é doutor em geoprocessamento e mestre em análise da informação espacial, títulos obtidos pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, Unesp, de Rio Claro, São Paulo. É bacharel em Geografia pela Universidade Federal do Maranhão e professor do IFMA desde 1990, onde exerceu os cargos de diretor de administração do campus Imperatriz, coordenador de planejamento do IFMA e pró-reitor de planejamento e administração. Bom dia, professor Roberto Brandão. A pergunta de hoje é a respeito do Fórum Estratégico, que temos aqui acontecendo no dia de hoje, 1º de novembro, no campus Buriticupu. Bem, bom dia a todos, a todas. O Instituto Federal do Maranhão, mais uma vez, na sua ação de fazer os fóruns de planejamento estratégico em todos os pontos de presença, se encontra em Buriticupu para conversar um pouco com a comunidade interna e a comunidade externa. É importante que a comunidade externa esteja presente, porque ela vai dar um balizador para nós daquilo do que ela espera do Instituto Federal do Maranhão aqui em Buriticupu, daquilo do que ela vê hoje, do que ela já recebe de serviços, do que ela já recebe de conceitos e encaminhamentos, mas também daquilo que ela almeja, daquilo que ela pode alcançar. Então, a participação da comunidade externa, a gente vê com bastante com interesse para que isso aconteça com efetividade. Uma outra questão que nós temos que avaliar é a participação dos 3 segmentos da comunidade interna. O segmento de alunos, o segmento dos técnicos administrativos e o segmento dos docentes. Também é muito importante que essas pessoas, a soma dessas pessoas, venham traçar para onde o campus quer apontar. Nós não vamos definir hoje, no dia de hoje, o que o campus vai fazer em 4 anos, nos próximos 4 anos, mas nós vamos sinalizar que é para ali que nós podemos desenhar o nosso plano de desenvolvimento institucional, que é para ali que nós devemos fazer os nossos planejamentos internos do campus, para que a gente possa cada vez mais galgar esse ponto. O momento de hoje, nós trabalhamos neste fórum as ideias acadêmicas. O que são as ideias acadêmicas? É onde você explora o ensino, onde você explora a pesquisa, onde você explora a extensão e a inovação. Então, é o momento de você avaliar, principalmente pela comunidade interna, do que você já está fazendo e do que você se propõe a fazer com algo novo. É lógico, alguma crítica, alguma sugestão, alguma participação mais acentuada dos servidores, vai ser interessante esse papel para que a gente possa evoluir. Nessa mesma ótica, nós temos também um outro debate interessante, que é com relação à inclusão e a participação com a sociedade. Então, o IFMA não pode ser uma instituição que não pense, não olhe, não perceba o que está em sua volta. Não a nível só de legislação, mas a nível de efetiva ação concreta e realizada. É uma acessibilidade às pessoas, às cotas, é uma integração e uma interação com esse tipo de situação. Então, o IFMA tem que estar preparado para receber todas essas adversidades que normalmente são excluídas na nossa sociedade. A gente precisa estar olhando com um papel de inclusão, bem como a questão da interação com a sociedade. Quanto mais você participar junto à sociedade, mais você quebra paradigmas, mais você alimenta conceitos. Aquela senhora que uma vez passa na frente da escola e diz assim: será que um dia meu filho vai estudar ali? Porque ela não sabe que é uma escola gratuita. Então ela tem que conhecer a população, a comunidade tem que saber que isso acontece dentro da escola. As possibilidades das pessoas serem nossos alunos, se prepararem para ser um grande profissional, participar do mercado, do mundo do trabalho, isso é uma rotina, mas as pessoas precisam saber. Então a interação com a sociedade vai desde esse pequeno contato com as pessoas mais desinformadas do Instituto Federal, até um grande contato com uma grande empresa, com um grande parceiro que venha nos ajudar a dar algumas ações.
Vamos falar um pouquinho também sobre a internacionalização, a participação do IFMA lá fora do país, como os conceitos acontecem. Então, isso está acontecendo, o debate está sendo em cima dessa temática, desses pontos. E isso aí vai nos dar fundamento para que a gente possa direcionar o nosso planejamento estratégico a nível de IFMA, dentro da contribuição de todos os campos que nós estamos passando. Para isso acontecer, nós temos uma empresa de consultoria, que nos faz a facilitação desse debate, conduz esse processo tecnicamente conosco e ela nos auxilia para que a gente possa ter esses resultados mais bem fundamentados. E uma outra questão que essa empresa nos coloca em evidência é que a gente consegue aí obter um olhar de transferência do que nós produzimos aqui no mundo acadêmico para o que essa sociedade, essas instituições lá fora precisam e interagem com o Instituto Federal. Então aí perpassa o grande modelo metodológico do planejamento estratégico que o IFMA está construindo ao longo de 2016 até 2020. Então a consultoria, a Steinbeck do Brasil, está aqui conosco, nos acompanha nesse momento, e isso faz com que a gente tenha ações mais bem digeridas, mais bem trabalhadas. É essa a nossa função, a nossa missão nesse momento aqui em Buriticupu. É bom que se diga que o campus se preparou nas pessoas que assim abraçam essa causa, a gestão do campus mostra a importância, os professores estão participando, os administrativos estão participando, os alunos, representatividade de alunos estão participando e a comunidade externa. Isso não vem de graça, isso é uma ação da gestão do professor Wilson, que coloca junto com os demais colegas da gestão do campus, que faz com que a comunidade enxergue o Instituto Federal do Maranhão dessa forma e venha para dentro discutir, debater, participar e dar sua contribuição. Obrigado, professor Roberto Brandão. Agora vamos entrevistar o consultor Peter. E gostaria que ele se apresentasse e explicasse um pouco da história da empresa e do seu papel nesse fórum estratégico. Olá, meu nome é Peter Dostler, sou alemão, vivo desde 93 aqui no Brasil, morei de 93 até 2000 em São Paulo, capital, trabalhando principalmente com intercâmbio de indústrias brasileiras e alemãs. Em 2000 fui convidado pela Universidade de Brasília como consultor e professor. Trabalhei durante 2 anos na Universidade de Brasília e abri minha empresa em final de 2001. A minha empresa está aí com 16 anos. E a história da nossa empresa é um pouco maior. Nós existimos através da nossa fundação na Alemanha há 45 anos. A Fundação Steinbeck é a terceira maior plataforma de transferência de conhecimento e tecnologia do mundo. Nós temos hoje 1.100 centros de transferência de conhecimento e tecnologia. Temos 6.500 colaboradores, desses quais aproximadamente 700 são professores. E atuamos hoje em 50 países. Então, a nossa história aqui no Brasil é que nós somos especialistas na gestão estratégica para organizações públicas. Trabalhamos muito na rede federal, com institutos federais, com MEC, com universidades federais, etc. E trabalhamos também muito com a geração da inovação, de várias formas. Falando um pouco da rede, especificamente do IFMA, como especialistas em gestão da estratégia, nós vimos aqui no IFMA algumas condições específicas favoráveis à implementação do projeto desse, que é a disponibilidade do nosso reitor, o magnífico reitor Roberto Brandão, de acompanhar e patrocinar fortemente esse projeto de gerir a estratégia. Nós temos reitores fantásticos, temos uma equipe toda fantástica que está envolvido, está levando a sério, está abraçando esse projeto. Nós estamos rodando para ter mais e melhores insumos. Estamos rodando os 29 campi no Maranhão e fecharemos essa rodada como o 30º evento na reitoria do IFMA.
E assim temos insumos de, como o nosso reitor explicou, de alunos, de professores, de administrativos, da comunidade externa, gestão pública e setor produtivo, para embasar melhor nosso planejamento. O que visa esse projeto, em primeiro lugar, é uma mudança de cultura dos próprios servidores do IFMA, uma cultura orientada mais para resultados, mais para entregas estas para a sociedade, entregas estas mensuráveis, entregas estas que geram de fato valor ao desenvolvimento local e regional do nosso estado do Maranhão. Inclusive, eu sempre gosto de endossar e falar, enaltecer o papel do IFMA como um catalisador do desenvolvimento local e regional através dos seus campi colocados de forma estratégica em todo o território do estado do Maranhão. Então, nós queremos otimizar a gestão do IFMA, pensando nos desafios do futuro, pensando como deve ser um Instituto Federal orientado para resultados, para esse desafio do futuro, preparando tanto nossos servidores, preparando nossos alunos, preparando toda a comunidade externa para esses desafios e querendo, de fato, entregar mais e melhores resultados mensuráveis para a nossa sociedade. Então, um projeto ambicioso, um projeto grande. Estamos na metade, mais ou menos. Voltaremos próximo ano com a comunicação de como será acompanhado esse planejamento estratégico, o que medimos, como medimos, quem está envolvido, qual o papel de cada ator nessa arquitetura do planejamento estratégico. E queremos, na verdade, uma coisa muito simples, melhorar não só o ensino, mas melhorar o desempenho do nosso estado, agregado valor a cada família maranhense e ser, de fato, um ente de desenvolvimento econômico, social, cultural e educacional nesse estado. Muito bem. Consultor Peter, tem uma pergunta a respeito do Fórum Estratégico, que nós temos um grande índice de desemprego na cidade de Brutucupu. Temos alunos que formaram em muitos cursos técnicos e se encontram desempregados hoje. A pergunta é de que forma e que maneira podemos fazer com que esse quadro mude e quais seriam os indicadores para fazer essa mensuração? Então, eu acho que hoje a formação dos jovens é fundamental. Seja um tecnólogo, seja ensino médio, seja um tecnólogo, seja ensino superior, através de um bacharelado, uma licenciatura ou até uma pós-graduação, seja nível de mestrado, doutorado, etc. Mas isso não é mais garantia, porque mesmo que eu tenha uma formação sólida, eu tenho um diploma de qualquer uma das possibilidades que eu citei, isso não é garantia que vou encontrar emprego lá fora. O mundo está em transformação, o Brasil está em transformação, o Maranhão está em transformação, e na minha opinião a resposta a isso é o empreendedorismo, é a economia criativa, são empregos que na verdade a gente nem sabe ainda que vão existir no futuro. Então eu acho que um dos papéis nossos, além de formar pessoas, é preparar para esse mercado instável, inseguro e cada vez mais em acelerar as mudanças. Então, na minha opinião, mais uma vez, é o empreendedorismo. Além de ser um profissional capacitado, deve ser um empreendedor capaz de fazer uma leitura das condições do seu local, da sua região, capaz de entender oportunidades, porque para mim muita gente fala em crise, eu só consigo enxergar oportunidades, capaz de enxergar essas oportunidades e transformar a sua realidade, transformar a realidade local e ser a sua empresa, criar a sua forma de atuar. Existem milhões, milhares de oportunidades aqui de atuar e disseminar isso para outras pessoas para que tenhamos mais empreendedores, mais geração de emprego, mais geração de riqueza e mais desenvolvimento para essa região. Com relação à formação de empreendedores,
o IFMA trabalhar com incubadoras de empresa e fomentar a criação de startups poderia ajudar nesse cenário também? Com certeza. Eu fui responsável pela incubadora da Universidade de Brasília, então eu conheço um pouco de incubadoras, startups, etc. É uma das grandes... um jovem que tem uma boa ideia, muitas vezes não encontra a oportunidade e não tem as condições de desenvolver essas ideias ou esses projetos. Então, numa incubadora, ele encontrou um ambiente preparado para se instalar, preparado a ser formado como empreendedor, contando com a ajuda de vários entes que são relevantes, como SEBRAE, como federações, associações de indústria, comércio, como bancos, etc, etc. Então, é um ambiente altamente favorável. E eu acho que o futuro é investir mais em incubadoras, em escolas de empreendedorismo, em escolas de inovação, em escolas de criatividade, em aceleradores, em startups. Aliás, transformar parte dos nossos campi em ambientes, em ecossistemas de inovação e de incubação. Porque esse ambiente ajuda demais a formar a personalidade do empreendedor, a desenvolver as ideias, a atrair empresas interessadas, a atrair financiadores e ajuda demais mesmo. Eu acho que o IFMA tem mais esse desafio de fomentar o empreendedorismo. E você me perguntou também de indicadores. Eu acho que a gente poderia, no fundo, a gente quer medir o quanto geramos de valor na sociedade, né? Então, por exemplo, na minha universidade, nós medimos o grau de empregabilidade dos meus mestrandos que estão saindo. Nós medimos o quanto eles ganham correlacionado com o mercado. E um dos nossos principais indicadores, qual o percentual desses estudantes que saiam, que abram uma empresa. Na Europa, isso aí, mais ou menos por volta de 1 a 2%. Nós trabalhamos com nossa escola com 7%. Então, nós estamos 3 a 7 vezes mais forte em geração de empreendedores. E acho que esses indicadores, tem outros, mas acho que a gente não precisa entrar em detalhe. Esse foco de trabalhar em empreendedores futuros é um dos grandes desafios para que o IFMA venha contribuir como seu Estado. Obrigado. Beleza? Beleza. Agora vamos dar continuidade com a nossa entrevista com o professor Wilson Freitas de Almeida, que tem mestrado em Saúde Pública e Meio Ambiente, atual diretor do campus Buriticupu. Professor Wilson, como que o senhor recebe no dia de hoje a sua perspectiva a respeito do Fórum Estratégico? Bom, o Fórum Estratégico ele é recebido aqui por mim, não somente por mim, mas com todos os servidores aqui, com uma expectativa muito boa, muito grande, de nós podermos planejarmos melhor, trabalharmos melhor, para que nós não venhamos a passar esta gestão sem ter uma atuação bem direcionada e orientada. Então, o planejamento estratégico ele vai dar um suporte muito grande para a gente, certo? Então, nessa perspectiva, o planejamento, dialogando com a sociedade, que esta é a proposta, tá? Ouvindo os diversos segmentos, os técnicos, professores, a sociedade civil organizada, essa discussão vai fazer com que nós nos aproximemos mais e alcancemos os nossos objetivos, que é o objetivo do Instituto Federal do Maranhão, que é formar os melhores profissionais. E por conta disso, neste processo, a gente deposita muita confiança no projeto, certo? Porque ele vai, além de vislumbrar um projeto, ele vai trabalhar a execução desse projeto. Então, isso para a gente é fantástico. Nós vamos trabalhar, temos o projeto, vamos trabalhar para que toda a comunidade, quem que ganha? O IFMA Campus Buriticupu? Não, ganha a comunidade de Buriticupu e a nossa região. Essa é a grande proposta que o professor Roberto tem colocado, teve essa visão de tentar implantar e buscar este alinhamento para todos os institutos, todos os campos do nosso Instituto Federal. Professor Wilson, para alcançar esses objetivos, obter esse sucesso, quais são os pontos fracos e os pontos fortes dessa relação do campus Buriticupu com a comunidade
que o senhor consegue identificar na sua gestão e que o senhor pretende intensificar os melhores pontos e corrigir os pontos fracos? Vamos começar pelos pontos fracos. Nós precisamos ter um alinhamento melhor no que diz respeito à nossa extensão. Então, é isso, para que nós possamos dialogar melhor com a comunidade, nós precisamos realmente fazer essa ponte melhor. Tá? Então, nós precisamos melhorar mais. E esse melhorar não parte somente da gestão, ela parte também do conjunto, de todos os nossos servidores trabalhando nesse sentido, de trabalhar, de fazer com que nós venhamos a sair dos muros aqui, certo? Da instituição. Então, eu vejo isso aí como algo que tem que ser melhorado logo. Assim como também a nossa pesquisa. Nós temos uma perspectiva de que nossa pesquisa, este próximo ano, nós vamos ter um número maior, porque nós temos um número de profissionais aqui que está chegando com um potencial muito grande. E nós tivemos um ponto fraco no que diz respeito à nossa pesquisa e consequentemente, isso vai trazer um retrato ou informações por conta desse processo de transição que nós tivemos, principalmente de remoção. Alguns servidores aguardando para serem removidos não fizeram projetos e outros que não haviam chegado. Então, nós precisamos melhorar. Nós temos um ponto forte, tá? E nós temos pontos fortes. Nós temos cursos de técnicos ofertar de qualidade com profissionais qualificados. Isso é importante, especialistas, mestres e doutores. Então nós temos essa estrutura em Buriticupu. Nós temos a partir deste aproveitamento desses cursos técnicos, começamos já a fazer o alinhamento, a verticalização. Nós temos cursos de licenciatura. Nós sabemos que a educação ela é a base de tudo e o Instituto Federal do Maranhão, Campus Buriticupu, trabalha com a formação de professores. Tanto entrada pelo Enem como pelo PAFOR. Então isso é muito bom. E a nossa perspectiva é que isso possa se verticalizar mais ainda, que nós possamos ofertar especializações para que nós possamos agregar mais ainda e contribuir com o nosso município. Tá? Mão de obra técnica, mão de obra qualificada, capacitação para a nossa comunidade, melhor capacitação para os nossos professores da rede municipal e estadual que queiram, até mesmo os nossos servidores que queiram fazer uma especialização nessa área. Eu creio que nós temos só a ganhar com isso. Certo? Com relação à fala do consultor Peter, ele mencionou a respeito de incubadoras e startups como um ponto forte e agregador de valor para nossos alunos na formação com relação ao empreendedorismo, para até combater a questão do desemprego. Como que o senhor percebe essa questão? Ela é algo essencial para nós hoje. Eu acho que o Instituto Federal do Maranhão ele tem que trabalhar nessa perspectiva. E nós já demos um passo importante nisso. E o que nós podemos dizer aqui, todos os nossos servidores, toda a nossa equipe e aqueles servidores que começarem a trabalhar, nós vamos dar todo o suporte que for necessário. Porque é uma alternativa. Na verdade, é uma alternativa não. É um passo muito importante para despertar para essa juventude que está aí, que são nossos alunos, que é a nossa comunidade, para fortalecer mais ainda e que eles possam estar se preparando para um mercado de trabalho, como falou o Peter, que não se sabe, que é incerto. Né? Não se sabe o que está hoje, o mercado de trabalho que tem hoje aqui, que está hoje aqui, amanhã pode mudar completamente. E aí nós, com certeza, daremos todo o apoio que for necessário para aqueles profissionais que queiram desenvolver, queiram tocar essa iniciativa que nós já temos aqui no nosso campus. Né? Para fortalecer isso é muito importante para nós. E precisamos desses profissionais nossos que estamos aqui também, com suas experiências, com suas expertises, para que nós possamos fortalecer mais isso neste ramo. Obrigado, professor Wilson. Estamos aqui também com o professor Staniel, vereador da cidade de Buriticupu, Vanusa, que também é vereadora, Marivanda é aluna e mãe de aluna do campus Buriticupu, professor Elson, que ministra a disciplina de Biologia, Kleber Flor, professor da rede municipal e ex-vereador, atual chefe do gabinete da Câmara dos Vereadores. E gostaria de saber de vocês qual que é a impressão que vocês tiveram sobre o Fórum de Planejamento Estratégico e quais são as perspectivas que vocês conseguem enxergar a respeito desse tema. Bem, primeiramente eu quero parabenizar o professor Roberto Brandão
pela iniciativa de estar, por ter constituído esses fóruns em todos os campos IFMA, né, do Maranhão, e dizer que esse fórum ele é muito importante porque ele vai traçar as metas para os próximos 4, 5 anos do Instituto Federal do Maranhão, e dentro desse momento foi oportunizado a cada membro da sociedade civil, bem como os funcionários do Instituto, para estar traçando essas metas essas que vão definir, vão nortear as ações do Instituto Federal nesses próximos 4, 5 anos. O professor Staniel, que é vereador, consegue ver alguns pontos de parceria entre o IFMA e a Câmara dos Vereadores? Olha, a gente percebe que ainda é necessário estreitar mais essa relação entre Instituto Federal e Câmara de Vereadores. Eu sou um vereador de primeiro mandato, a gente ainda está começando a entender, né, como que funciona, né, todo esse nosso trabalho, e esse nosso momento aqui demonstra o quanto nós queremos e o quanto é preciso essa aproximação entre Câmara de Vereadores e Instituto Federal. Então eu acredito que a partir de ações como essa, a partir de fóruns como esse que estão sendo realizados, vai permitir essa aproximação, vai permitir que essas instituições elas possam estar trabalhando juntas em prol do crescimento do nosso município, em prol do melhoramento da educação do nosso município. Obrigado, professor Staniel. Professor Elcio, quantos anos já está na cidade de Buriticupu, professor Elcio? Aqui na cidade de Buriticupu eu tenho mais de 17 anos. E quantos anos como professor no campus? Como professor no campus são mais de 6 anos de casa. Professor, e como que você recebe esse evento do Fórum Estratégico? Como que é a sua perspectiva a respeito disso? Então, a minha visão sobre o Fórum é um momento ímpar do Instituto Federal do Maranhão. Em todo esse meu tempo de serviço na instituição, é a primeira vez que eu participo de um momento sistemático com, de fato, um planejamento estratégico para toda a instituição em si. E algo que eu percebi na fala daqueles que conduziram o fórum é da importância de se fazer um planejamento estratégico, mas pensando na sua execução. É um momento de ouvir a comunidade que o IFMA atende, saber quais são os anseios dessa comunidade e, a partir daí, traçar as metas, os objetivos, os programas, as ações que o IFMA tem a fazer nos próximos anos. É mostrar o rumo, né, o futuro que o IFMA deve seguir e mirar, né? Então, um momento muito importante e muito significativo para todos os servidores da casa, principalmente para os nossos alunos e para a comunidade em geral. Obrigado pela participação, professor Elcio, que é um professor muito respeitado e admirado pelos alunos que têm me levantado esse testemunho a seu respeito. Obrigado. Agora, a participação do Kleber Froh a respeito do Fórum Estratégico, né? Foi ex-vereador e atual chefe de gabinete, né, na prefeitura, correto? Na Câmara, né? Na verdade, assim, para não ficar aqui repetitivo, né? Mas a importância do fórum é justamente isso, é porque abriu as portas do IFMA para a sociedade. E enquanto sociedade, isso só nos deixa mais satisfeito, porque nós temos como contribuir também com a participação da sociedade civil enquanto IFMA. Enquanto Câmara Municipal, agregando a informação do Staniel, é importante colocar que o IFMA também já tem feito parcerias também com a Câmara Municipal, tanto a parte de estágio, quanto também utilizando o plenário da Câmara para os debates também do IFMA, que tem participado com os alunos lá no plenário, e tem também feito a participação da parte da lei, as leis também em função do estágio, em função de algumas atitudes que tem feito a parceria com a Câmara Municipal. E isso é um ponto importante que vinha sendo discutido, mas que está aflorando agora melhor. Então a gente espera que isso venha, as atitudes do agora possam estar cada vez melhores para poder contribuir com a sociedade buriticupuense. Muito obrigado, Kleber Froh.
Agora com vocês, a professora e vereadora Vanusa, também dando uma opinião, um parecer a respeito do Fórum Estratégico que aconteceu hoje, dia 1º, na verdade, de novembro, no campus Buriticupu, com a presença do professor magnífico, reitor, professor Brandão, também a presença do professor Wilson, diretor do campus, e consultor Peter. Professora Marusa? Boa tarde. Eu queria primeiramente destacar a importância do IFMA no nosso município. Queria dizer que esse planejamento estratégico foi algo assim que eu participei, que eu achei muito organizado. Foi algo que a gente sabe que futuramente ele vai funcionar no nosso município. Nós queremos isso, algo que venha funcionar no nosso município. Nós sabemos que toda a ação ela tem que ser planejada para ser bem executada. Então, eu fico feliz de ter participado, de ter acolhido essas informações também para mim, até porque como legisladora do município, né, nós devemos participar desses eventos para ficar informado, para também na hora de construir o nosso papel na sociedade, construir as nossas ações, nós sabermos de fato o que a comunidade ela quer, o que a comunidade quer construir. Então, foi muito importante esse fórum, foi muito importante essa reunião entre a comunidade, para que de fato futuramente nós temos algo aí que vá funcionar no nosso município. Muito bem, e agora com vocês a nossa aluna Marivanda, que também é mãe de aluna. Eu como aluna, irmã de aluna, achei importante esse planejamento porque são metas traçadas junto com a comunidade na melhoria do nosso campus e do nosso município, né? Pois muito bem, nesse momento nós estamos finalizando o programa do podcast, e uma palavrinha para finalizar com a professora e vereadora Vanusa. Eu queria só agradecer a todos que participaram, queria agradecer o convite que me foi feito, queria dizer que esses momentos eles devem acontecer no nosso município, não só no campo do IFMA, mas nós também na nossa rede estadual e nossa rede municipal, porque nós somos um só lugar e nós devemos trabalhar juntos para uma educação melhor. Muito bem. Pois muito bem, essa foi mais uma edição do podcast Ping Pod, com a participação do magnífico reitor do IFMA, professor Roberto Brandão, participação do consultor Peter e também do diretor do campus Buriticupu, professor Wilson Freitas de Almeida. Até a próxima.